dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz você já sabe, uma vez por mês, ou às vezes com um pouquinho de atraso, como é o caso de hoje, nós nos reunimos para conversar especificamente sobre o mercado dos videogames, a milionária, bilionária indústria dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e você já sabe que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Coin, o número 2 e Biz, ou pelo nome principal do feed, que é Talk2Biz. Lembrando, Coin2Biz é publicado no feed do Talk2Biz uma vez por mês, ou às vezes com algum atraso, com alguma mudança de calendário, mas ele é sempre publicado no feed do Talk2Biz, então você pode buscar também por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra nas principais plataformas de podcast na atualidade e também no nosso canal no YouTube, onde todo o conteúdo em áudio do nosso podcast é disponibilizado no nosso canal no YouTube. E esse é um episódio que está, na verdade, atrasado, porque como a gente se propõe a fazer um episódio do Coin2Biz por mês, de janeiro até agora, nós fizemos exatamente 4 episódios. Justamente por isso, eu estou publicando mais um episódio, Coin2Biz 26, na sequência. Na semana passada eu publiquei um episódio do Coin2Biz, onde eu gravei com o nosso amigo Ricardo Lira. A gente conversou, bateu um papo bem bacana, bem nostálgico, sobre as principais franquias no mundo dos videogames e o poder que essas franquias têm de alavancar novos produtos. E hoje eu estou publicando um novo episódio do Coin2Biz, justamente para tirar um pouquinho desse atraso, por conta dos meus compromissos profissionais e os compromissos profissionais também da galera que grava com a gente sempre o Coin2Biz. Eu normalmente não faço o Coin2Biz sozinho, eu sempre gravo com o nosso amigo Ricardo Lira, ou com o nosso amigo Sander também, ou com outros convidados que já abrilhantaram o nosso humilde podcast. Eu normalmente dependo de casar a agenda e cada um tem os seus compromissos profissionais, então algumas vezes acontece da gente ficar um tempinho sem conseguir gravar e por isso acabam ficando esses atrasos, entre aspas, porque a gente sempre publica o nosso podcast semanalmente e aí o Coin2Biz pode atrasar um pouquinho, como ele deveria ter uma publicação mensal e nós já estamos na última semana de junho e até agora nós tivemos 4 episódios publicados, ou seja, publicamos os episódios referentes até o mês de abril e ainda assim o último episódio, o 4º episódio, foi publicado na semana passada, quer dizer, no dia 22 ou 23 de junho. Com esse episódio de hoje, a gente completa 5 episódios. Ainda assim, continuamos no atraso, mas eu já estou agendando com os nossos amigos que tradicionalmente compõem a bancada aqui do Coin2Biz, nosso amigo Sander, nosso querido Lira, e em breve teremos novos episódios, então a gente vai tirar esse atraso, por isso esses 2 episódios na sequência, e se tudo correr bem nas próximas semanas, vem mais um episódio aí do Coin2Biz, e aí a gente acerta tudo bonitinho e passa a publicar um por mês, como a gente se comprometeu a fazer. E como esse é um episódio meio que fora de sequência, eu estou gravando sozinho, estou trazendo, como já fiz em outras ocasiões, uma abordagem que eu costumo usar mais nos episódios tradicionais do Talk2Biz, onde eu normalmente falo sobre algum assunto, falo sobre alguma temática, é como se fosse uma mini aula. Eu, inclusive nos meus controles internos aqui, eu chamo o episódio Talk2Biz aula, onde eu falo sobre algum tópico específico. E aí, eu assistindo alguns vídeos no YouTube no final de semana com meu filho é muito fã dos jogos do Sonic, eu fiquei pensando justamente em como a SEGA deixou de aproveitar e ganhar terreno em diversos momentos com os jogos do Sonic, quando ela começou a ratear lá entre a 4ª geração e a 5ª geração, cometeu uma série de erros estratégicos, e aí eu comecei a pensar em quanto isso refletia o pensamento estratégico da própria companhia. Daí a ideia desse episódio de falar sobre as principais ou algumas das principais escolas do pensamento estratégico e a abordagem de algumas das principais marcas que já ocuparam um espaço bastante significativo no mercado de jogos eletrônicos. Primeiro de tudo, vamos falar das principais escolas do pensamento estratégico. Porque quando a gente fala de estratégia, eu estou me referindo a desenvolver
um processo estruturado para que a empresa atinja um determinado objetivo, e aí a estratégia define justamente quais são os caminhos, quais são as ações, que tipo de atitude ela vai ter e como ela vai se posicionar para atingir determinado objetivo. Mas você não tem uma única abordagem estratégica. Na realidade, você pode ter, e existem de fato, diferentes abordagens estratégicas e diferentes filosofias estratégicas. O que eu quero dizer com isso? Que a estratégia pode ser encarada a partir de diversas perspectivas diferentes. E ao longo do tempo, os pensadores do campo da administração e da estratégia desenvolveram perspectivas distintas para definir como uma empresa atua dentro de um determinado cenário, dentro de um determinado contexto mercadológico. Essas diretrizes de atuação dão origem ao que a gente chama hoje de escolas do pensamento estratégico. Inclusive, algumas das ferramentas que a gente mais usa na área de planejamento ou na área de marketing também, elas são oriundas de escolas distintas, escolas que tinham orientações de alguma forma até divergentes, porque quando a gente fala da ideologia, entre aspas, a ideologia estratégica, significa que existe uma maneira de pensar ali predominante e que essa maneira de pensar vai determinar os caminhos que essa empresa vai optar por trilhar. Portanto, a escola estratégica que orienta uma determinada empresa, ela certamente vai dizer muito sobre que tipo de abordagem essa empresa vai tomar e que tipo de ações serão conduzidas por essa empresa. Afinal de contas, a linha de pensamento, ou como eu chamei ainda há pouco, mais uma vez entre aspas, a ideologia estratégica, certamente orienta em como uma empresa vai se importar em cada um dos contextos mercadológicos nos quais ela atua. Um outro ponto, já para deixar bem claro, é que eu vou fazer algumas análises aqui, principalmente partindo do exemplo da Sega e da Nintendo, mas na realidade isso é uma reflexão que eu estou desenvolvendo aqui e que eu não posso exatamente afirmar que as empresas usavam esta ou aquela orientação estratégica. Por duas razões. Primeiro que eu não estava lá dentro da empresa para saber de fato qual era a orientação dos seus principais executivos. Tudo aqui parte de uma pressuposição minha a partir de dados históricos, de fatos, de atitudes que de fato essas companhias tomaram, que estão todas essas atitudes aí registradas pela mídia, na literatura especializada e por aí vai. Esse é um ponto. Eu não tenho como afirmar que a Sega era doutrinária dessa escola do pensamento estratégico, ou a Sony ou a Nintendo eram doutrinárias de uma outra escola do pensamento estratégico. Eu não tenho como afirmar isso. Isso é tudo uma análise, uma reflexão que eu estou fazendo e pressupondo uma série de coisas a partir de fatos públicos, esses sim, verdadeiros, aos quais todos temos conhecimento, basta buscar as notícias da época e a própria literatura especializada, como eu já falei também. O segundo ponto é que essas escolas do pensamento estratégico, elas acabam tendo uma finalidade, uma utilidade muito mais acadêmica do que na prática, porque não necessariamente o corpo diretivo de uma empresa, que normalmente é responsável por pensar no planejamento estratégico, ele segue à risca cada uma dessas escolas do pensamento. Na maioria das vezes, os executivos nem conhecem essas escolas e não entendem sequer quais são as diferenças de linha de pensamento, de tipo de abordagem, de filosofia por trás de cada uma das abordagens estratégicas. Logo, é também difícil dizer que a empresa XYZ teve essa ou aquela abordagem estratégica. Na prática, a gente nem pode ter certeza o quanto os executivos que estavam ali no comando, eles de fato tinham consciência do direcionamento estratégico que estavam dando, ou então se eles não estavam apenas reagindo ao contexto externo, ao mercado, e tomando as atitudes que pareciam ser as mais acertadas, as mais convenientes, aquelas que trariam os melhores resultados. Por isso é difícil a gente analisar, falar assim, a empresa A tem um alinhamento estratégico com essa escola, ou com aquela outra escola. É claro que a gente pode perceber nuances e a gente pode perceber atitudes que denotam que uma empresa está mais próxima dessa ou daquela linha de pensamento. Mas é muito difícil também
afirmar, porque o mais comum é que as empresas tenham abordagens híbridas, mistas e, por que não dizer, confusas e até caóticas em relação à aplicação de um direcionamento estratégico. Não por acaso, hoje, qualquer aluno de administração, de marketing ou da área de negócios aprende a usar uma série de ferramentas que são de escolas estratégicas diferentes. Por exemplo, a matriz SWOT é de uma das escolas originais, a chamada Escola do Design, enquanto a gente usa o modelo das 5 forças de Porter, que vem da escola do posicionamento, que é uma escola que vem depois. E a gente muitas vezes usava daquele modelo de plano de negócios clássico, que vem de uma outra escola, que é a escola do planejamento. Então essas escolas podem possuir abordagens ou direcionamentos ou modos de pensar e de entender e de encarar o mercado que são diferentes, mas as pessoas se apropriam das ferramentas que parecem ser mais efetivas, que parecem trazer os melhores resultados. No final das contas, cada empresa monta a sua estratégia a partir muito da crença, do sistema de crenças de seu corpo diretivo e usando as melhores ferramentas que ela tiver à disposição, independente da origem dessas ferramentas. Por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Vou fazer aqui uma análise e uma reflexão sobre essas escolas do pensamento e a abordagem de algumas das principais empresas da indústria dos jogos eletrônicos, mas isso não é certeza ou afirmação em relação a nada. Como eu disse, é apenas uma reflexão. E aí vamos lá, eu disse para vocês que essa ideia, esse tema surgiu assistindo a uns vídeos de YouTube que mostravam a evolução dos jogos do Sonic. E o Sonic foi o mascote mais forte a confrontar o Mario até hoje. Mesmo outras empresas que se consolidaram, como a Sony e agora mais recentemente a Microsoft, elas nunca tiveram um mascote e franquias que pudessem ter tanta força como algumas franquias da própria Nintendo e o próprio Mario, nesse papel de mascote oficial da marca. Mesmo a Sony, com seu Crash Bandicoot, nunca esteve perto de confrontar. Portanto, o Mario, até hoje, teve um único rival, que podemos dizer assim, que esteve à sua altura, o Sonic. No entanto, a SEGA, mesmo tendo essa e outras propriedades intelectuais, outras franquias também de muito sucesso, ela acabou saindo da briga ali do mercado de consoles, do mercado de hardware, e passou a atuar apenas no desenvolvimento de jogos. Isso já tem muito tempo, desde os anos 2000 que a SEGA abandonou essa disputa porque ela não estava conseguindo mais dar conta de enfrentar Sony e Nintendo, e ainda depois veio a Microsoft também para complementar esse time. E aí eu fiquei refletindo sobre os principais erros da SEGA, principalmente em relação ao Sonic. A SEGA fez um lançamento estrondoso com o Sonic 1, que era um jogo muito à frente do seu tempo, com toda a pegada de velocidade, dava a conotação de ousadia, de rebeldia que a SEGA queria passar naquele momento para enfrentar a tradicional Nintendo. Tem um outro episódio do Coin2Biz que eu gravei no ano passado, falando justamente sobre isso, sobre SEGA e o arquétipo do rebelde. Depois vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, onde eu falei justamente dessa abordagem e o papel fundamental do Sonic para consolidar essa estratégia, mostrar que o Mega Drive podia ficar atrás em alguns aspectos técnicos em relação ao seu principal concorrente, que era o Super Nintendo, mas no quesito dinamismo e velocidade, ele era o campeão. E de fato isso tinha tudo a ver com o posicionamento que a SEGA queria trazer para a marca naquele momento. No entanto, apesar de todo o sucesso dessa abordagem, a SEGA não conseguiu dar sustentação a ela. E isso tem muito a ver, possivelmente, com a filosofia, a abordagem estratégica que essa empresa japonesa teve ao longo desse tempo todo, e principalmente ao longo dos anos 90 até meados dos anos 2000. E aí, usando o Sonic como paralelo, a SEGA lançou o Sonic 1, na sequência ela lançou o Sonic 2 e fez um lançamento estrondoso nos Estados Unidos e no Japão, mas já no Sonic 2 a coisa já mostrava alguns sinais de que a empresa estava atropelando algumas etapas, como diz o dito popular, colocando a carroça na frente dos bois e possivelmente se complicando nesses lançamentos. Quem jogou à época, como eu joguei, Sonic 1 e depois Sonic 2, via que o Sonic 2 era um jogo bacana, trazia muitas inovações, mas que já trazia um aspecto um tanto quanto preguiçoso ali em relação
ao ouriço e aos desafios que ele tinha. Chefes fáceis demais, pouca criatividade, isso já estava presente ali no Sonic 2. Talvez algumas pessoas discordem disso, porque o jogo é sim muito bom, e eu não discordo disso, o jogo é muito bom, mas ele já não trazia nenhuma grande novidade. E a galera comprou mesmo pelo hype, afinal de contas o Sonic 1 tinha sido um estrondoso sucesso, as pessoas queriam jogar mais do jogo do ouriço, e aí veio o Sonic 2. Nas sequências, Sonic 3 e Sonic Knuckles, a SEGA já dava sinais muito claros de que a fórmula estava se esgotando. Aliás, antes até do Sonic 3 e do Sonic Knuckles para Mega Drive, você teve o Sonic CD, que poderia ou deveria ter sido um jogo para alavancar o hardware de CD da SEGA. E ele não conseguiu fazer isso. Na época era um sonho de consumo eu jogar Sonic CD. Muitos anos depois eu comprei, dentro da PSN, comprei o Sonic CD e fui jogar. E eu entendi por que o jogo não alavancou as vendas do Sega CD. Porque o jogo era ruim. Não ruim, porque é difícil classificar um jogo do Sonic como ruim. São jogos que têm boa jogabilidade, são divertidos, mas era mais do mesmo, ainda tinha uns bugs, umas fases meio esquisitas, tinha umas dinâmicas um tanto quanto fora do contexto ali do Sonic, e aí você tem um jogo que tinha tudo para ser um grande blockbuster e que poderia ter alavancado o Sega CD, mas não o fez. E aí isso mostra claramente que a SEGA tinha uma postura ali de tentar ganhar agilidade, tentar correr com os lançamentos, mas com isso acabar metendo os pés pelas mãos e fazer lançamentos duvidosos. Portanto, mesmo os jogos do Sonic, que tem uma qualidade muito boa, Sonic CD menos, mas Sonic 3 e Sonic Knuckles, mas eles já davam sinais ali de uma fórmula cansativa, sem muita inovação, sem trazer novidades. Ao passo que a Nintendo, sempre que trazia um jogo novo do Mario, e não na mesma velocidade que a SEGA, obviamente, fazia um trabalho muito mais aprimorado e conseguia trazer elementos novos, manter os fãs da base ali leais, porque era mais um jogo do Mario, e em poucas vezes ela falhou. Mesmo quando ela trouxe algumas inovações que talvez ficassem um pouco fora de contexto, o melhor exemplo para isso talvez seja o Super Mario Sunshine do Nintendo GameCube, mas ainda assim ela conseguia trazer jogos de excelente qualidade, manter o público leal ali e engajado e ainda trazer elementos que não tornassem a fórmula extremamente cansativa como a SEGA fez. Aí você vai me falar assim, Bruno, mas você está julgando os lançamentos do Sonic? Sonic tinha a obrigação de alavancar o Sega CD? Não, ele não tinha a obrigação de alavancar o Sega CD. Ele realmente não tinha essa obrigação. Mas a gente sabe que o que faz um console, um hardware, vender bem é o catálogo de jogos. E o Sega CD tinha alguns jogos interessantes, mas a maioria eram jogos também que o público talvez não tivesse um interesse tão grande, jogos em full motion video, tirando uma ou outra coisa que de fato se destacava, mas não eram jogos que trouxessem a criançada, e um grande público naquela época era o público infanto-juvenil, então isso não pode ser desconsiderado, e o jogo do Sonic teria tudo para ser um jogo arrasa-quarteirão, o Sonic CD, e alavancar as vendas do hardware, e ele não foi capaz de fazer isso. No meu entender, muito disso se deve ao quê? O fato do jogo ter, sim, uma qualidade duvidosa, ser mais do mesmo, ser aparentemente uma versão rápida ali. Alguém falou, ó, projetem novas fases e vamos jogar mais um jogo aí, vamos lançar esse jogo o quanto antes. E a coisa foi feita meio que de qualquer jeito, a toque de caixa. Agora, nem tudo foi erro por parte da SEGA. A SEGA norte-americana sempre teve um papel de destaque nesse sucesso que a companhia teve durante a era 16 bits e na virada para a era 32 bits, para a quinta geração. Isso muito se deve ao seu principal executivo norte-americano, Tom Kalinske, um camarada que tinha sido alto executivo da Mattel e foi contratado para promover essa virada histórica da SEGA contra a Nintendo em mercado norte-americano. Muito do que a gente vê das atitudes da SEGA podem ser associadas a uma das escolas do pensamento estratégico, que é a escola empreendedora, ou então por uma outra escola que está próxima ali à escola empreendedora, que é a escola do aprendizado.
O que preconizam essas duas escolas? Na escola empreendedora, especificamente, você tem os altos executivos, mas você tem a figura de um visionário, de um camarada que está olhando para os próximos capítulos, para as próximas evoluções, para os próximos episódios. E isso, de certa maneira, a SEGA norte-americana conseguiu ter numa única pessoa, que me parece ser a figura do Tom Kalinske, que operou um verdadeiro milagre e conseguiu reverter a dominação de canais que a Nintendo tinha em território norte-americano e ainda reverter boa parte da preferência do público. Além disso, a gente pode associar também as atitudes da SEGA bastante à chamada escola do aprendizado, que trabalha sempre com estratégias emergentes, ou seja, aquelas estratégias que são respostas imediatas ao ambiente externo, ao contexto de mercado em que a empresa está inserida. Portanto, a SEGA ela correu em vários momentos, do final dos anos 80 até meados dos anos 2000, ela correu, se antecipou justamente para ocupar espaços primeiro que as suas principais concorrentes, em especial a Nintendo e a NEC no Japão e depois a Nintendo nos Estados Unidos. Quando ela lança o Mega Drive, ela estava sim nesse processo de arriscar tudo num novo lançamento, já que o Master System no Japão, seu sistema de terceira geração ali de 8 bits, não decolava, e em outros mercados pujantes também, como nos Estados Unidos, ele era absolutamente ignorado, e a SEGA foi lá e não, vamos para o próximo nível, não vamos perder tempo aqui. Então nesse episódio, por exemplo, a SEGA foi muito feliz, só que essa abordagem mais com foco no aprendizado, olha, vamos meter a cara, vamos testar aqui essas hipóteses, vamos lançar novos produtos e aprender com os erros. Isso tem que ser feito com uma certa dosagem. E enquanto Tom Kalinske tinha essa postura de ser o visionário, o cara que encontrava as próximas etapas no mercado, a SEGA do Japão ia muito por essa afobação, com base, talvez, nessa ideia de aprendizado contínuo, mas isso quando você fala de grande indústria, dependendo da lição que você está aprendendo, pode ser uma lição muito dura e a empresa pode ficar extremamente endividada. Foi um dos pontos, inclusive, que leva a SEGA para sua derrocada aí já para o final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando ela começa a ter dificuldades de fato. Mas ainda na era 16 bits, a SEGA lança o Sega CD, Mega CD no Japão, um drive de leitura de disco óptico, era uma grande inovação e a SEGA estava lá também, então podemos dizer de fato que a SEGA tinha uma postura super inovadora, em contraposição, por exemplo, à Nintendo, que sempre teve uma postura muito mais tradicional, mas essa postura inovadora, essa postura empreendedora e com foco no aprendizado, como eu disse para vocês, ela precisa ser muito dosada, porque isso pode ter um custo operacional muito alto. E foi exatamente o que aconteceu com a SEGA nos 5 anos seguintes. Ela teve o lançamento do Mega Drive, que foi um sucesso, lançamento de Sonic, que foi um sucesso, ela teve o Sega CD, que não foi um sucesso, mas que posicionava claramente a empresa com uma oferta super inovadora, mas aí ela começa a meter os pés pelas mãos. Ela se embaralha ali no lançamento da 5ª geração com seu Sega Saturn, ao mesmo tempo com um acessório 32X pro Mega Drive. Ela desaponta consumidores, desaponta desenvolvedores com uma série de questões técnicas ligadas ao hardware do Sega Saturn. A coisa é tão confusa e tão atropelada que o Sega Saturn entra para a história como um console de uma grande companhia que não tem o jogo do seu principal mascote, que era o Sonic, porque ela não conseguiu desenvolver, ela só conseguiu desenvolver de fato algo novo em relação ao Sonic quando ela traz o Dreamcast já para a 6ª geração, para a sua geração seguinte. Então olha como o Sega Saturn ele acaba perdendo terreno por conta das decisões atrapalhadas da SEGA, no sentido de inovar e correr para lançar primeiro. Enquanto ela tinha sido na geração anterior bem sucedida com essa abordagem, da 4ª para a 5ª e da 5ª para a 6ª, ela acaba metendo os pés pelas mãos e aí já não é tão bem sucedida assim.
essa mesma orientação que foi um dos motivos de sucesso da SEGA acaba também sendo um dos elementos a levar a companhia a enfrentar sérios problemas. Ela poderia talvez ter aproveitado mais o encerramento do ciclo do Mega Drive, mas não, ela lançou 32X para depois descontinuar 32X, ela lançou Sega Saturn para depois dizer que o Sega Saturn não seria o futuro, que viria o Dreamcast. Ela foi atropelando uma coisa na outra, anunciou e depois desanunciou que teria uma junção entre Mega Drive e 32X num único aparelho, lançou portátil do Mega Drive, quer dizer, uma grande confusão, que eu, se eu não me engano, já falei sobre isso num episódio onde eu fiz uma análise também sobre ciclo de vida de produto no mercado gamer, e isso foi minando as forças da companhia, acumula prejuízo aqui, acumula prejuízo acolá, e vai deixando na mão seus principais stakeholders, seus públicos de sustentação. De um lado, clientes, do outro lado, as desenvolvedoras. Enquanto isso, Sony se consolida com o seu PlayStation 1, com um hardware muito mais redondo, acertado, sendo também muito mais agressiva no preço. Tom Kalinske brigava sozinho contra a SEGA do Japão, acaba desistindo e abandonando o cargo, e essa história é contada de forma incrível no livro A Guerra dos Consoles, que eu recomendo que vocês leiam, e a SEGA vai afundando pouco a pouco, até que em algum momento dos anos 2000 ela cancela a produção do Dreamcast e se retira oficialmente do mercado de hardware, do mercado de consoles. A Sony se consolida, a Nintendo, mesmo com seus erros e com a sua persistência ali com a tecnologia de cartuchos no seu Nintendo 64, ela ainda consegue performar melhor que a SEGA na quinta geração. E vocês vejam que a Nintendo também passou por esse período aí com alguns erros notórios, alguns erros marcantes, mas essa orientação da SEGA para empreender o tempo todo e para a escola do aprendizado, no sentido de ir testando coisas novas e colocando novos produtos rapidamente para ocupar logo a dianteira em relação às suas principais concorrentes, isso valeu e deu resultados, gerou resultados positivos em alguns momentos, mas em outros momentos acabou sendo um fardo ali pesadíssimo para a companhia, gerando resultados muito ruins. De novo, ressaltando que essa é uma análise, uma reflexão que eu estou fazendo de fatos históricos e tentando correlacionar isso com algumas das principais escolas do pensamento estratégico. Mais uma vez estou fazendo esse disclaimer, não tem como eu afirmar que a SEGA pensava dessa ou daquela maneira, que a SEGA agia ou tinha esse ou outro direcionamento a partir de uma filosofia ou de uma perspectiva ali de entendimento da estratégia. O que a gente pode ter como base são as notícias da época e os livros, muitos deles, inclusive esse que eu citei, A Guerra dos Consoles, que traz uma série de relatos de ex-funcionários da SEGA, inclusive do próprio Tom Kalinske, que dão ali um testemunho de como a companhia conduzia internamente o seu planejamento estratégico. Portanto, nada do que eu disse aqui pode ser tratado como uma afirmação categórica, mas uma reflexão do que pode estar por trás de alguns dos principais erros e acertos dessas companhias que estão sendo analisadas. Bom, eu falei pra caramba, eu pretendia falar um pouquinho de Nintendo também e da sua postura estratégica muito mais tradicional, ao contrário da SEGA, que era muito mais agressiva, muito mais com foco na inovação, que era muito mais ousada nesse sentido, mas como a gente já viu, isso teve um custo, porque em algum momento a ousadia se transformou em destempero estratégico, por assim dizer, e a companhia acabou se enrolando com muitos dos seus lançamentos, perdendo muito dinheiro, perdeu o fôlego para competir nesse mercado, que é um mercado que exige, sim, capacidade de investimento muito alta, e a SEGA acabou perdendo o fio da meada. Como esse episódio já tá aí, já tô com mais de meia hora de gravação e não era essa a minha intenção, vou deixar para falar da Nintendo num próximo episódio, vamos dizer assim, numa parte 2 desse episódio, onde a gente vai continuar falando de algumas das principais empresas do mercado de jogos eletrônicos e a correlação entre elas, suas atitudes, sua postura e as principais escolas do pensamento estratégico. Me cobrem, no próximo episódio falaremos de Nintendo.
mas hoje a gente vai ficando por aqui. Muito bem, senhores, esse foi o Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, vocês me encontram nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Me adicionem, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de tema, é sempre muito legal e muito positiva essa interação com vocês e sempre que possível eu tento gravar os temas aqui alinhados com aquilo que a galera comenta, aquilo que a galera me pede. Obviamente que eu também penso nos temas por minha conta, mas muita coisa que eu trago aqui para o Talk2Biz e para o Coin2Biz vem dos papos que eu tenho, principalmente com os alunos em sala de aula, ou depois do encerramento da aula, as pessoas pedem, pô Bruno, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Estou sempre usando dessa interação para trazer mais conteúdo relevante aqui para vocês. O Coin2Biz ele está disponível nas principais casas do ramo, seja você usuário Apple, seja você usuário Android, basta buscar por Talk o número 2Biz ou por Coin o número 2Biz. É claro que você pode ir direto na fonte, anchor.fm/Talk2Biz ou nos nossos endereços virtuais, talk2biz.com, talk2biz.com.br ou coin2biz.com.br. Mais uma vez, deixo o meu convite para que conheçam o Talk2Biz no YouTube. Até o ano passado, o canal no YouTube servia apenas como repositório dos nossos episódios, mas desde janeiro desse ano eu tenho produzido conteúdo específico em vídeo, portanto eu sempre deixo o meu convite para que conheçam o conteúdo que a gente produz por lá. Por fim, fica aquele pedido, se você gosta do material que a gente produz por aqui, curte esse conteúdo, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação e sobre o mercado de games, obviamente, a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço a todos.